Por que você decidiu ser professor de inglês? O que te levou a criar esse curso? Qual foi a motivação para começar a ensinar inglês? Como você se sente em poder ajudar as pessoas a realizar o sonho de falar inglês? Você faz isso porque gosta ou só por dinheiro? Sempre tem algum seguidor ou aluno, que me faz algumas dessas perguntas e nas minhas redes sociais eu sempre respondi cada uma dessas perguntas de forma individual, mas como elas sempre aparecem, eu resolvi gravar um vídeo, sobre isso, então vamos lá. Por que eu virei professor na internet? Por que eu criei o meu próprio curso, E qual que é a minha motivação? É só pelo dinheiro? Bom, vamos começar a história do começo. Eu sempre me interessei, por vários assuntos, desde astronomia, química, biologia, enfim. E apesar disso, eu nunca me aprofundei em nenhum desses assuntos. E aliás, eu até desisti, de aprender alguns deles, porque tem gente que passa a vida inteira estudando, sobre essas coisas e ainda assim eles não conseguem aprender tudo. Aí eu olhava, para tudo aquele conteúdo que eu tinha que aprender e pensava, não vai dar, não vou conseguir. Então eu desisti antes de começar. E como eu realmente gostava desses assuntos, eu fiquei com aquela angústia, quando eu tomei a decisão de não ver mais isso para não perder tempo. Só que esse não foi o fim da história, porque quando eu estava na faculdade de engenharia, teve um trabalho, que passaram pra gente sobre a regra de Pareto. Vilfredo Pareto, que percebeu, essa regra, foi um sociólogo lá, economista lá na Itália. Ele percebeu que na plantação de ervilhas, somente 20% das vagens que produziam cerca de 80% das ervilhas. E aí ele também descobriu e provou, inclusive, que 20% dos italianos eram donos de 80% das terras da Itália. E aí, se formou a teoria do 80-20, que também é conhecido como a regra de Pareto, que significa que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. E aí, a partir dessa teoria, outros estudiosos descobriram, que isso se aplica também em outras situações. Por exemplo, 80% do lucro de qualquer negócio vem de 20% dos clientes. Mais de 80% das descobertas científicas são realizadas por 20% dos cientistas. 20% dos criminosos cometem 80% dos crimes e vários outros casos aí. Aí depois que a gente terminou o trabalho, sobre Pareto, eu fiquei muito encantado sobre a descoberta dele. E aí eu comecei a me perguntar, será que eu posso usar essa técnica de Pareto para estudar os assuntos que eu gosto, que é astronomia, química, biologia, enfim, um monte de coisa? E antes eu tinha desanimado porque parecia que eu tinha que aprender 100% daquelas coisas, mas aí eu descobri que a parte que eu realmente me importava, que eu gostava, não passava dos 20%. E aí foi isso que eu fiz, eu foquei nesses 20%. E eu posso afirmar que deu muito certo, porque tudo que eu queria aprender sobre esses assuntos, eu consegui aprender. O meu objetivo não era ser professor de biologia, especialista em química, nem nada do tipo. E eu imagino que você também não queira ser professor de inglês. Talvez você só queira saber o suficiente, para poder viajar tranquilo ou melhorar de vida, tendo uma grande carreira profissional aí. Mas enfim, continuando a história. Anos depois, quando eu comecei a ensinar inglês, em uma escola tradicional, eu era obrigado aí, entre aspas, a ensinar muita coisa que o aluno nunca ia usar na vida real. Para você ter uma ideia, tem uma das palavras ensinadas em uma das 5 primeiras aulas, não lembro exatamente qual, que eu nunca usei até hoje. A palavra é handkerchief. E não que você nunca precise aprender, o que significa handkerchief, mas com certeza tem palavras mais importantes do que essa e bem mais usadas também para ensinar para quem está começando a aprender inglês. Isso me fez tentar usar a técnica de Pareto, para ensinar inglês para alguns dos meus alunos particulares. Aí eu pensei, eu vou simplesmente ignorar o inglês que não é usado, não vou desperdiçar tempo, dos meus alunos ensinando essas coisas inúteis. E faz muito sentido, porque se você parar para pensar, de todas as palavras que existem, a gente usa menos de 20%. Isso em qualquer idioma, a gente que é brasileiro usa 20% só do português. Por exemplo, você conhece a palavra escangalhado? Pois é, O português tem milhares de palavras como essas aí que a gente nem sabe que existe. A gente só conhece a ponta do iceberg do português, que é a nossa língua mãe. Então por que a gente ia tentar aprender 100% do inglês? Não precisa. Os nativos do inglês também só usam 20% da língua inglesa. Todo idioma é assim.
Enfim, eu percebi que os meus alunos particulares estavam evoluindo cerca de 5 vezes mais rápido do que os alunos que eu tinha na escola tradicional. Aí você deve ter achado, né, que isso me deixou muito feliz e tal, mas por mais contraintuitivo que pareça, eu não fiquei feliz, eu fiquei até incomodado. Porque tinha lá os meus alunos particulares que estavam evoluindo extremamente rápido, conseguindo ir morar, né, nos Estados Unidos, passando em entrevistas de emprego que exigiam o inglês. E por outro lado, eu tinha os meus alunos na escola que estavam lá travados. E eu tinha nas minhas mãos, né, esse método que podia mudar essa realidade. E aí eu me senti na obrigação de ajudar mais alunos, porque eu acredito de verdade que o inglês pode salvar a situação de muita gente aqui no Brasil. Por exemplo, para você ter uma ideia, tem um aluno meu, o Maurício, que trabalha em uma empresa do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, mas ele mora aqui no Brasil e ele ganha em dólar. Bom, aí um dia eu pensei, eu posso gravar um curso completo de inglês baseado nessa filosofia. Assim, mais gente, né, do Brasil inteiro vai poder ter acesso. E não só os meus alunos particulares. E assim surgiu a jornada do autodidata em inglês. E foi assim que surgiu o Inglês 80-20. E o objetivo do método Inglês 80-20 é justamente focar nesses 20% mais usados. E esse método realmente faz você aprender com mais facilidade e mais velocidade. Porque você não perde tempo e energia aprendendo coisa desnecessária. E aí o seu estudo fica muito mais leve e essa é a proposta da jornada, né, do meu curso. E sim, eu sou o único professor de inglês do Brasil que usa esse método. Bom, eu espero que isso tenha respondido as perguntas que vocês sempre me fazem. E se você tem interesse em conhecer o meu curso, o link está aqui na descrição e nos comentários. E só lembrando, o curso é online, é vitalício. Só lá você vai encontrar o método 80-20 que eu comentei e tá tudo na ordem certinha para você entrar e assistir às aulas. Além, é claro, de poder participar de encontros semanais comigo ao vivo pelo Google Meet. Acesse o site oficial do curso e saiba todos os detalhes. O link está aqui embaixo. Goodbye!